E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Souza, professor de Direito Civil aqui do Estratégia, e hoje a gente vai tratar de um tema que pode cair na sua prova de primeira fase em relação aos contratos. Especificamente, já que os contratos têm vários contratos possíveis, eu resolvi escolher o contrato de locação. Por que a locação? A locação é um tema que costuma cair bastante no exame da ordem. Por quê? Porque é extremamente importante na prática. Nós temos muitas locações residenciais urbanas, não só no Brasil, ao redor do mundo, mas aqui na nossa realidade é bastante comum que as pessoas morem em casas alugadas. E aí isso tem um impacto prático enorme. E a gente precisa analisar qual é esse impacto em relação ao contrato de locação. Tá? É importante você saber porque esse é um contrato que certamente vai aparecer na sua prática depois que você conseguir lá a carteirinha da ordem. Né? Muita gente vai vir te consultar sobre o pode, não pode, em relação ao contrato de locação. Por isso você tem que estar bem ligado lá e saber o funcionamento dessas regras gerais. Primeiro, antes de dar uma olhadinha aqui na nossa questão, lembrando, sempre que eu trato da lei de locações, você tem que lembrar da distinção de prazos para a locação residencial. O prazo de 30 meses, né? Até 30 meses ou 30 meses ou mais. Eu tenho um regramento diferente. Isso é bastante importante e isso vai fazer a diferença aqui na análise dessa questão. Vamos dar uma olhadinha. É a questão 38 que caiu no 18º exame da ordem. Diz lá, João Henrique residia com sua companheira Natália em imóvel alugado a ele por Frederico, pelo prazo certo de 30 meses. Tendo como fiador Valdemar, pai de João Henrique. Então, as partes são lá o João Henrique, que é o locatário, o Frederico, que é o locador, e o Valdemar, que é o fiador. A união do casal, porém, chegou ao fim, de forma que João Henrique deixou o lar quando faltavam 6 meses para o fim do prazo da locação. O locador e o fiador foram comunicados a respeito da saída de João Henrique do imóvel. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. Bom, o contrato é entre o João Henrique, o locador, o Frederico, e o Valdemar, o pai dele, o fiador. Se ele saiu de lá, se eu perdi uma das partes do contrato, o que em geral acontece? Extingue o contrato. Quando nós falamos de locação, não é bem assim. Veja, a lei de locações, ela estabelece expressamente no artigo 12 que nos casos de separação de fato, separação judicial, que já nem existe mais, né? Divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Ou seja, curioso, né? Porque a parte desapareceu, mas o contrato continua, ele permanece automaticamente com a outra pessoa que estava lá com esse. Então, independe do tipo de união, se é uma união de direito ou de fato, uma união estável, não importa de como se realizou essa dissolução, se foi dissolução da união estável, se foi separação de fato, se foi divórcio, não importa, eu vou permanecer com essa parte agora no polo passivo lá do contrato de locação. Então veja aqui a primeira alternativa. Como o locatário era João Henrique, sua saída do imóvel implica a extinção do contrato de locação, podendo Frederico exigir imediatamente que Natália o desocupe. Já vimos, o artigo 12 estabelece exatamente o contrário. Por que se faz isso? Para proteger o direito à moradia, porque senão as pessoas dissolvem uma união estável, por exemplo, e aí o locador pode chutar a pessoa do imóvel no dia seguinte. A pessoa já não está bem com o negócio, né? Foi uma situação complicada, eventualmente, a gente nunca sabe o que acontece, e essas dissoluções, em regra, não são assim tão amigáveis, né? Não é aquela coisa que cada um aperta a mão do outro e fala, boa sorte aí e tal, siga a vida.
É um momento delicado, muito provavelmente a pessoa já passou por um tempo difícil até chegar nesse momento. E aí? E aí no dia seguinte vem o locador e fala, então, né? Olha, o João Henrique foi embora, mas a senhora também vai ter que ir embora, porque agora acabou o contrato. Não, eu permaneço com o contrato com a parte que ficou lá. Então, portanto, essa alternativa é incorreta. B. Como João Henrique era o locatário, sua saída permite que Natália continue residindo no imóvel. Ótimo, até aqui está tudo certo, né? Apenas até o término do prazo contratual. Até aqui também está certo. Momento em que o contrato se extingue. Já nem tanto. Sem possibilidade de renovação, salvo nova convenção entre Natália e Frederico. Lembra que eu falei no iniciozinho que a gente tem que distinguir os prazos? Se fosse até 30 meses esse contrato, essa alternativa estava certa. No contrato de locação com prazo estipulado até 30 meses, eu tenho uma cessação automática do contrato. Ele termina automaticamente acabando o prazo. No contrato com prazo igual ou superior a 30 meses, é o contrário. Terminou o prazo, automaticamente prorroga. Só não prorroga se uma das partes chegar para a outra fora. Tchau. Né? Aí não prorroga, evidentemente. É exatamente o contrário. Então, por isso que tem essa distinção tão importante lá nessa divisão de prazos, que você tem que prestar bastante atenção. Portanto, essa alternativa também está incorreta, porque dando o prazo de 30 meses, prorroga automaticamente. Vejamos a próxima. Alternativa C. Com a saída do locatário do imóvel, a locação prossegue automaticamente, certo? Tendo Natália como locatário, certo até aqui. Porém, a fiança prestada por Valdemar caduca, permitindo a Frederico exigir de Natália o oferecimento de nova garantia, sob pena de resolução do contrato. Essa alternativa aqui é que levou muita gente ao erro, porque ela está bem certinha, pensando na regra geral do contrato de fiança. Mas em se tratando de locação de imóvel residencial, nós temos regras peculiares. Dá uma olhada. Parágrafo 2º. O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias, contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Ou seja, posso eu me exonerar da fiança nesse caso? Eu sou o Valdemar? Sim, mas não é automático. Eu tenho que contar esse prazo de 30 dias da notificação e aí eu fico responsável por 120 dias ainda, para dar uma garantia para o locador que nesse meio tempo o locatário vai achar uma nova garantia. Portanto, essa alternativa C também está incorreta. Obviamente, que é a D a certa, mas vamos ver lá. Com a saída do locatário, a locação prossegue com Natália. Ótimo. Permitindo a Valdemar exonerar-se da fiança em até 30 dias da data em que for cientificado da saída do seu filho do imóvel. Ótimo. Ainda assim, a exoneração só produzirá efeito 120 dias depois de notificado o locador. Perfeito. Tudo certinho. Presta atenção, né? A hora que o locador é notificado, ele tem 30 dias, o locador. A hora que o fiador é notificado, ele tem 30 dias para se exonerar. Recebi hoje, eu tenho 30 dias para dizer que não quero mais ser o fiador. Só que eu continuo obrigado por 120 dias. Então, conta hoje o prazo 120 dias. Deu 120 dias, acabou os efeitos. Mas eu tenho que fazer isso em 30 dias. E se passar esse prazo de 30 dias? Não me exonero da fiança. Então é um prazo duplo. É um prazo de exoneração e um prazo de eficácia. Um prazo de exoneração de 30 dias, eu tenho 30 dias para dizer que não quero mais, e um prazo de eficácia. Um prazo de mais 4 meses que eu me mantenho em relação àquele contrato como fiador. Mas daí deu os 120 dias, acabou, é automático. Mas eu preciso me manifestar nesses 30 dias, isso é muito importante, você não pode esquecer, beleza?
Existem vários outros detalhezinhos que a gente tem lá nas locações, por isso eu peço que você preste atenção nessa parte específica aí da lei de locações com esses variados detalhes. Aqui a gente já conseguiu ter uma prévia bem interessante de muita coisa que acaba caindo na prova da OAB. Beleza? Espero que você tenha entendido aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais!